Senhor presidente, senhores senadores, doutor Alexandre, senhor presidente, a priori, eu quero me dirigir à nação que assiste a TV Senado, assiste nas outras televisões que estão transmitindo tudo isso. Mais do que muita coisa contundente e palpável, o que eu ouvi aqui foi um show de amnésia. E em alguns momentos um show de hipocrisia mal montado e mal contado. O senhor não tem vergonha de ser ministro da Justiça e sair para poder ser indicado para ministro? O senhor que está servindo um governo, o senhor não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui. E todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete. E alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores. E muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado por um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí Temer errou, ter indicado você, sinceramente. Ele poderia ter aprendido com Lula. Lula indicou um rapaz que ninguém sabia quem era, o PT não conhecia, jovem, nem o Brasil, eles não sabiam, ele indicou assim, para mostrar que ele não é igual aos outros. Indicou um rapaz chamado Toffoli, você conhece? Ele não era do PT, ele não tinha ficha assinada no PT, ele não trabalhou na liderança do PT na Câmara, ele não foi advogado do PT, ele não foi da AGU. Ah, brincadeira tem hora. A gente fica perdendo tempo com hipocrisia. Eu quero relembrar a nação exatamente porque é uma amnésia coletiva. Ora, chegaram muitas denúncias contra o senhor, manifestações contra o senhor. Só no meu gabinete eu posso mostrar 2 caixas de manifestação contra Fachin. Os providas do Brasil, aliás, relembro a nação, que essa é a maior nação católica do mundo. Nós somos um país cristão, de católicos, de evangélicos, de espíritas e que amam a vida. São os providas do Brasil e que se levantaram. E quero dizer uma coisa, o senhor não está indo para o Senado, uma outra pergunta que lhe fizeram, aliás, para o Supremo, para poder blindar os seus amigos? Advirto que quando Fachin foi indicado, e contundentemente um farto material de defesa do PT e um vídeo dele fazendo um discurso maravilhoso, defendendo o PT e as suas teses e arrebanhando advogados, já tinha lava-jato quando ele foi indicado. Ele foi indicado, foi para proteger os seus amigos? Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador? Mandaram Fachin para cá para quê? É uma resposta que eu não posso dar, porque já tinha lava-jato naquela época, não é? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós não podemos lidar com amnésia. Não podemos lidar com amnésia. Aqui a minha amiga, senadora Gleice, não vai pedir artigo 14 não, falou o seguinte, olha, alguns com o Fachin e com o Barroso foram verdadeiros leões e agora estão se comportando como gatinho. É verdade. Eu vou continuar como leão, vou lhe perguntar, mas confesso, a Vossa Excelência, que eu continuo um gatinho, eu. Olha, é verdade que alguns foram leões mesmo, contra Fachin e Barroso. Aliás, com Barroso eu votei aberto, porque disseram que tinha um processo contra o senhor também, mas o senhor sabe que seu futuro pretenso colega Barroso, antes de ser sabatinado, e antes de ir para plenário, ele tinha processo no STJ na Maria da Penha, de ter batido em mulher, o ministro Barroso. E eu votei aberto e mostrei o processo. Por que eu estava votando aberto? Então veja, eu não quero lidar com hipocrisia. Então veja, quando tratam essa questão de uma forma de que nós nunca procedemos assim, nunca fizemos assim, fizeram assim. E alguns naquela época, com Fachin e Barroso, se comportaram como gatinho, mas está se comportando como leão com você.
da vida, é do jogo. Estão inquirindo. Eu estou falando para o Brasil, é para o Brasil recordar. Eu votei contra a faquinha aberto. E ele disse uma coisa aqui, senador, o que eu falei, depois que o homem põe a toga, é tudo diferente. Não, não se separa um homem das suas convicções. Por isso eu quero saber das suas convicções. Eu quero que o senhor reverbere as suas convicções, para que fique gravado aqui em mim e na nação brasileira, porque o povo brasileiro não tão somente perdeu o respeito pela classe política, mas perdeu o respeito também pelas cortes supremas desse país, pelo judiciário, até pelo abuso de poder. Pergunta o senhor, pode um ministro monocraticamente enquadrar um poder? Agora a Câmara foi enquadrada por Fux, que é meu amigo faixa preta de jiu-jitsu. Pode o Senado ser enquadrado por um ministro numa decisão monocrática? Aí não é democracia, nós não temos separação de poderes. A nação não pode pagar pelas convicções. Vossa Excelência disse aqui que naquilo, eu vi isso pelo rádio, onde envolver ou processos, ou onde Vossa Excelência militou como advogado, se julgará impedido. Parabéns, porque o ministro Barroso advogou para a Marcha da Maconha e para ONGs abortistas, e ele tem que se julgar impedido dessas matérias que são caras para uma nação cristã nesse país. Passo a perguntar. Alguns pontos, pode anotar. Quero ouvir com a claridade desse momento que Vossa Excelência pensa sobre o aborto. A sua posição, porque para nós é muito cara, porque aborto é assinte contra a natureza de Deus. Drogas. Se esse não é o momento de nós discutirmos ou rediscutirmos o nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso modelo hoje de segurança nacional constitucionalmente não cabe no que nós estamos vivendo, e o que nós estamos vivendo necessário se faz que as Forças Armadas se façam presentes. Vamos rediscutir esse tema. Pergunto a Vossa Senhoria, o CNJ foi criado por essa casa. O CNJ é como um tribunal para julgar causas éticas, comportamento éticos ou não éticos de magistrados, como o Conselho do Ministério Público, julgar comportamento éticos e não éticos. Mas parece que o CNJ tomou outro rumo, porque o ex-ministro Joaquim Barbosa, que também foi indicado pelo PT, Joaquim Barbosa, ao chegar na presidência, e certamente se aprovado for com a idade que tem, será presidente do Supremo pelo menos umas 2 vezes, vai dar umas 2 voltas com a idade que tem, vai ficar lá uns 26 anos. Será presidente do CNJ. Joaquim Barbosa determinou aos cartórios que fizesse casamento homossexual. Ora, cada qual segue seu caminho, mas o CNJ é o Legislativo, é o Senado, é a Câmara, está usurpando de um papel que não é seu. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem feito ingerência nos poderes e causado na população brasileira esse repúdio tanto ao Judiciário, esse desrespeito nas redes sociais, quanto na classe política. Pergunto a Vossa Senhoria, ainda, senhor presidente, já encerro aqui nas minhas perguntas, qual a sua posição sobre o infanticídio? Nós temos hoje entre 30 e 40 tribos que ainda praticam o infanticídio e com a defesa daqueles que defendem direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. Sua posição sobre isso e a sua posição pelo fato de uma turma do STF ter decidido, dado uma liminar para que o preso receba por ofensa moral, porque o cárcere onde ele estava muito cheio, cada um R$2.000. Imagine se a moda pega. E nós vamos agora indenizar quem anda em ônibus cheio? Porque não tinha que andar com um trem cheio, quem fica numa fila quando devia ter se atendido prioritariamente. Essa posição da Suprema Corte, senador. O ministro Alexandre, gostaria que você comentasse e encerre, senhor presidente, dizendo o seguinte: quando o senhor disse, e foi citado aqui não sei por quem, que os manifestantes são baderneiros, não errou não, são baderneiros mesmo. É homem travestido de criança com 17 anos, que não confunde escopeta com chupeta. Quero saber a sua posição sobre redução da maioridade penal numa sociedade. No meu estado, de cada 10 crimes que aconteceu agora, com a greve da polícia, 7 tem um homem travestido de criança com a escopeta na mão e sendo defendido por aqueles que defendem direitos humanos, como se os humanos não tivessem direito. Por isso eu gostaria que Vossa Senhoria
fizesse reverberar a sua posição, para que uma nação cristã conheça a sua posição e o povo volte a acreditar. E Lava Jato, encerro, é um patrimônio do povo brasileiro. Gostaria que o senhor descrevesse sobre a sua posição ao chegar ali, a sua posição de independência, de julgar nos autos, porque há muito lhe foi perguntado se lá vai para defender os seus amigos. E se acredita de fato, porque se a Lava Jato erra tanto, nunca reformaram uma vírgula do Moro. Por isso, pergunto qual será lá a sua postura e a sua posição. Com relação às críticas, fiquem em paz, porque todos visitaram todo mundo, todos o beijaram na mão e depois viraram os deuses do Olimpo. Encerro lhe perguntando, virando ministro, quando um cidadão comum, um senadorzinho desse aqui, igual eu, semi-analfabeto, e um deputadozinho ou um vereador, lhe pediu audiência, o senhor vai receber no seu gabinete ou vai receber em pé naquele salão, no meio de um monte de gente, como se Deus você fosse?